Muito bom dia, pessoal. Estamos dando início a mais um webinar aqui da Multitech e hoje o tema nosso é o Abacus Cloud. Para iniciar nosso tema de hoje, vamos fazer uma seguinte suposição, um seguinte cenário. Arthur, desculpa, Oi, Anselmo, tá aparecendo a sua que você troca o slide, hein? já Agora sim, assumiu? vai lá. Ah, Foi, perdão. vai lá. Beleza. Tudo bem. Obrigado. Vamos imaginar que vocês fossem preparar um prato, um bolo, por exemplo, né? Como é que funciona? Você escolhe ali os seus ingredientes, prepara todos eles ali, mistura todos os seus ingredientes, e quando está mais ou menos preparado, você envia a sua receita para o forno. Espera lá um tempinho, ficou pronto, por exemplo, aqui o seu bolo. E como é que você vai saber se seu bolo ficou bom ou não? Só depois que ele estiver pronto, esfriar, quando você experimentar, você fala, poxa, ficou bom, não ficou bom, faltou algum ingrediente, faltou sal, faltou açúcar, enfim. Na engenharia, não é muito diferente esse tipo de cenário. Por exemplo, você vai fazer toda a parte de projetos, toda a parte de desenvolvimento, e só vai saber se o seu produto ficou bom ou não quando chegar lá no final, na parte de teste, de validação, na parte de ensaio. E se fosse possível a gente fazer toda a parte de teste e verificação ainda na fase inicial do projeto, como, por exemplo, quando você estivesse escolhendo os ingredientes da sua receita, do seu bolo, você já pudesse saber, de certa forma antecipada, como que vai ficar o seu resultado final. Isso é possível quando a gente utiliza a tecnologia e a metodologia ModSim, que é a combinação de modeling, que é a parte de projeto, e simulation, que é a parte de simulação. É quando você, durante a fase de projetos, você já consegue testar, simular e validar o seu produto em ambiente virtual. Eu vou dar um exemplo do cliente aqui do Brasil, que vocês devem conhecer, que é a Caloi. A Caloi utilizou e implementou essa tecnologia de ModSim na sua engenharia e já no primeiro ano de trabalho obteve uma redução de 50% no tempo de desenvolvimento de seus produtos. Diminuiu em 25% o tempo de lançamento dos seus novos modelos, ou seja, chegou antes no mercado. Os ciclos de desenvolvimento deles, que eram de 2 meses para algumas coisas, diminuíram para 2 semanas. E diminuíram metade, em 50%, o desperdício e retrabalho nas suas atividades. Então, na verdade, todos esses benefícios vão melhorar o que para você no final do dia? A sua produtividade. Você vai conseguir fazer muito mais com a sua equipe e entregar resultados muito melhores. É sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Meu nome é Arthur e eu sou o Customer Success aqui da Multitech. Minha função, a minha responsabilidade é cuidar para que todos os projetos que são implementados em nossos clientes atinjam as suas demandas, atinjam as suas expectativas. Eu trabalho com soluções de engenharia há mais de 28 anos e, ao longo de todos esses anos, já ajudei a mais de 200 empresas a revolucionarem a sua forma de trabalhar e implementarem novas funcionalidades nos seus ciclos de desenvolvimento. E para quem não conhece ainda a Multitech, que é a nossa empresa, a Multitech ela tem um lema, que é fazer engenharia no Brasil para o Brasil. O que isso significa na prática? Significa que todos os nossos esforços, todos os nossos investimentos, todas as nossas iniciativas são no sentido de reforçar, de melhorar a indústria brasileira cada vez mais. Nós acreditamos muito na indústria brasileira e queremos que todos os potenciais, todos os talentos sejam retidos aqui no nosso país, que toda essa riqueza seja gerada e fique aqui no Brasil. A Multitech foi fundada em 1997. Completamos agora em setembro 28 anos de vida. Nós temos aproximadamente 110 colaboradores em nossas 3 unidades de negócio. A nossa matriz, que fica na cidade de Olambra, ali próximo da região de Campinas. Nós temos um escritório do nosso time de software, que fica na cidade de Americana, também próximo ali da região de Campinas, próximo ali de Limeira. E temos um outro escritório que fica em Caxias do Sul, para atender toda a região sul do nosso país. Ao longo desses 28 anos, nós atendemos a mais de 2.400 clientes, assim como vocês, em nossa jornada. O nosso time, basicamente, ele é formado por técnicos, engenheiros, tecnólogos, mestres. É todo um time técnico preparado para ajudar você, não só na parte de software, mas também
com atividades de engenharia. Lá em Olambra, nós temos um Tech Center, que eu vou mostrar um pouquinho mais de detalhes para vocês daqui a pouco, que realiza uma série de testes e ensaios virtuais certificados. Esse laboratório ele é certificado pela norma ISO 17025, que é a norma que certifica e homologa todos os laboratórios. Na Multitec, nós atendemos a diversos segmentos industriais, desde o setor da transformação e mobilidade, setor ferroviário, aeroespacial, setor agrícola, setor de energia, com óleo e gás, máquinas e equipamentos, setor de embalagem e o setor de transportes. Nós acreditamos que, para ajudar os nossos clientes, todo o nosso trabalho é baseado em 3 pilares. O primeiro é o conhecimento, é o know-how que a nossa equipe técnica possui. O segundo são todas as tecnologias que nós temos à nossa disposição e que oferecemos para os nossos clientes, ou na prestação de serviços, ou implementando tecnologias para que vocês fiquem e para que vocês possam desenvolver os seus produtos de uma forma melhor. E o terceiro, e não menos importante, é a metodologia. É como empregar essas tecnologias da melhor forma. A gente acredita que combinando esses três pilares, a gente realmente vai gerar valor para os nossos clientes. Quando a gente fala de tecnologia, atualmente a Multitec representa 2 grandes empresas. Uma delas, que é a Cadence, ela é proprietária de softwares de ECAD, que são a parte de software de CAD 3D para quem faz projeto de placas, circuitos impressos, toda essa parte de eletrônica embarcada, que é o OrCAD e o Allegro. E também, recentemente, a Cadence comprou uma empresa chamada Betacai, que tinha os softwares ANSA e o Meta. Esses 2 sistemas, eles servem para quem é um usuário extensivo de simulação de elementos finitos. Por exemplo, a gente vai ver daqui a pouquinho na apresentação um pouco mais aprofundamento, um pouco mais de forma profunda, o Abacus Cloud. Para quem usa muito esse tipo de ferramenta, o ANSA ajuda a gerar malhas de forma muito mais rápida, pré-processar e pós-processar, e dá para você muito mais produtividade. Então, se você é um usuário extensivo de elementos finitos, essas ferramentas podem te ajudar bastante. E além da Cadence, nós temos o outro nosso principal parceiro, que é a Dassault Systems. Está com a gente desde o início da Multitec, desde lá de 97, e nós representamos ferramentas como o SolidWorks, o CATIA, a parte do Enovia, que é toda a parte de governança, o Delma, que é toda a parte de manufatura virtual, e o Simulia, que dentro do Simulia nós temos a ferramenta do Abacus Cloud, que são ferramentas para simulação virtual. E o 3D Experience, que é uma plataforma que serve para combinar todas essas ferramentas que estão ali acima em uma única interface, em um único ambiente. Eu havia citado um pouquinho do nosso Tech Center, aqui é uma foto aérea dele, esse é o nosso prédio que fica lá em Olambra. Nós possuímos diversos laboratórios para atender e testar e homologar os produtos de vocês. Esse prédio da esquerda é o nosso primeiro prédio, ele conta com mais ou menos 500 metros quadrados de laboratório. E essa construção na direita, que está na fase final, na verdade ela já foi inaugurada, essa foto está um pouquinho desatualizada, conta com mais 700 metros quadrados de laboratórios para vocês poderem testar, homologar e certificar os produtos de vocês. Muito bem, vocês já conheceram um pouquinho da gente, um pouquinho da Multitec, agora nós queremos conhecer um pouquinho vocês. Como o tema principal do nosso webinar hoje é o Modsim, o Abacus Cloud, nós queremos saber que ferramentas de CAD e de simulação vocês utilizam aí no ambiente de vocês. Então, tem na primeira pergunta, tem ali quais ferramentas de CAI, de FEA, né, vocês utilizam. Então, tem ali as opções: Abacus, SolidWorks Simulation, Simulia 3D Experience, ANSYS, Altair, MSC Nastran, ou outros, ou se você caso ainda não utilize nenhuma ferramenta. E se você rolar um pouquinho para baixo a barra de rolagem, tem uma segunda pergunta, perguntando qual software de CAD vocês utilizam atualmente. Então tem as opções: SolidWorks, CATIA, Autodesk Inventor, o PTC Creo, né, que era o antigo ProE, Siemens NX ou Siemens Solid Edge, o Fusion da Autodesk, AutoCAD, ou alguma outra ferramenta que não esteja listada aqui. A gente vai dar mais um tempinho para vocês responderem as perguntas. Quase todos aqui já responderam. E a gente quer saber, na verdade, com esse tipo de informação, depois
como de melhor forma as soluções que a gente vai mostrar para vocês podem se aplicar de uma forma melhor. Muito bem, aqui pelo meu registro aqui, quase todos já votaram. Eu vou mostrar, vou mostrar para vocês o resultado aqui na tela. Vocês podem rolar aí para baixo na tela de rolagem de vocês. Boa parte de vocês já utilizam a ferramenta Abacus de simulação. E na parte de CAD, alguns utilizam SolidWorks, alguns utilizam CATIA, NX também. Muito bem. Muito obrigado aí pela contribuição de vocês. E agora nós vamos entrar no tema realmente do nosso webinar, e para isso eu vou convidar o meu colega, o Anselmo, que é meu sócio aqui na Multitec. Eu vou parar aqui a minha apresentação e vou passar a bola aqui para você, Anselmo. Beleza, obrigado. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos. Eu vou passar a minha tela aí. Espero que todos, acho que vocês já estão vendo. Obrigado, Arthur. Como o Arthur falou, sou um dos sócios aqui da Multitec. Sou diretor comercial aqui, responsável pela nossa área de software. E um dos temas de hoje a gente vai falar sobre o Abacus Cloud. Eu trabalho com o Abacus aí há mais de 20 anos, desde que a SmartTech, depois Multitec, começou a trabalhar com o Abacus ali em 2005 aqui no Brasil, né? Somos responsáveis por trazer o Abacus aqui para o Brasil. Então, eu vou falar um pouco hoje para vocês sobre o ModSim, sobre o Abacus Cloud, né? Para a gente compartilhar um pouco com vocês sobre essa ferramenta. Então, assim, o que é o ModSim? A palavra é muito clara. Mod vem da parte de modelagem, né? De CAD, e o SIM de simulação. Então, uma integração CAD-CAI. Tá? Então, um pouquinho melhor como que funciona. Então, você tem o seu modelo inicial, seu conceito de produto, arquitetura do produto, estudo conceitual, definição. Opa, gerei meu CAD 3D. Agora, o que eu vou fazer? Fazer a simulação dele e vou gerar meu CAI 3D, meu modelo de simulação. Tá? Então, começo ali a trabalhar, tenho dentro da plataforma, né, do 3D Experience, ali você tem esse CAD armazenado e você começa a trabalhar como uma ferramenta de CAI, aí, de FEI, aí, que é o nosso tema, como limpeza de geometria, definição da malha, conectores, né, condições de contorno, alguns outros detalhes. Essa malha CAI que você vai construir, é interessante que você pode armazenar esses parâmetros, porque ele vai ser usado isso mais para frente, né, de forma automática. Faço o setup da análise, uma análise térmica, uma análise estática, uma análise dinâmica, uma análise de impacto. Defino até mais de um tipo de análise, né? Você pode definir, rodo a minha análise, tá? Tenho minha simulação, e aí vou analisar os resultados, né? Verifico o resultado, tensão, deformação, o que está funcionando, o que não está. E, verifico que quero, não necessariamente por algum motivo, eu preciso fazer alguma alteração, tá? Eu preciso melhorar ainda para ter um resultado melhor, né? A partir desses resultados. O que eu faço? Volto lá para o CAD, tudo de novo, refaço esse CAD, tá? Só que aqui está a diferença, né? Tem até essa palavrinha iterar aqui do lado. Essa iteração, aí depois toda a minha modelagem cai. Neste novo modelo, ele é feito de forma automática. Por quê? Minhas condições de contorno e tudo mais, isso tudo já está definido. Lembra que eu comentei que a malha, as definições todas de malha, elas estão armazenadas, todo o meu setup aí de simulação está armazenado, e aí que vem o conceito de ModSim, porque realmente o mod e o sim, o CAD e o CAI, eles estão conectados. Qualquer alteração que eu fizer no meu modelo CAD, ele está automaticamente conectado com a minha ferramenta de simulação, com o meu Abacus, o Abacus Cloud. Tá? Um caso um pouco mais prático, imagina que eu tenho um modelo CAD, preciso fazer, por exemplo, uma análise estática e uma de durabilidade. Essa é a minha maneira tradicional. Meu modelo CAD, monto o meu modelo, tenho o meu resultado. Tá? E dentro do ModSim, como que funciona? Faço essa primeira etapa. Preciso fazer alguma alteração no CAD? A reanálise com atualizações do modelo são automáticas. Os modelos a gente chama de associatividade. Os dois modelos estão conectados. Então,
Não preciso redefinir meu material, minhas condições de contorno já estão definidas, meus critérios ali de malha e outros detalhes, eles já estão definidos. Então, isso é muito rápido eu fazer esses outros estudos, né? Essas outras alternativas, tá? Mas eu também posso fazer isso manualmente. Vou lá, aumento o furo, diminuo uma espessura, modifico alguma coisa e tal. Mas eu quero que isso seja também feito de forma automática. Como isso tudo já está conectado, a ferramenta também permite, por exemplo, que eu faça um DOE. A gente vai ver um exemplo ali mais para frente, na apresentação, falando um pouco sobre DOE, que nada mais é a gente criar vários modelos, pedir para o ModSim criar vários modelos com várias alternativas, e aí eu não tenho um, dois ou três resultados, e sim, o computador, a máquina vai criar para mim todos esses modelos, tá? Então, faço esses DOEs de forma automatizada, e aí eu tenho todos os meus resultados de várias alternativas, em função do meu critério, eu defino qual que é o melhor, tá? E, claro, aí o Modesim também pode te ajudar a escolher em função desses critérios, mas você tem acesso a todas as informações, todos os modelos, isso feito de forma muito rápida. Então, eu parto de uma simples análise, para uma análise conectada, radical, com uma dezena, centena de análises, onde eu não preciso criar um por um. Isso tudo é feito de forma automática. Então, a conexão CAD-CAI. Assim, eu vou começar com o primeiro exemplo. Aqui a gente tem a plataforma 3D Experience, tá? Onde a gente tem um modelo CAD que ele já está conectado no meu CAI. Tá? Então, eu tenho um modelo parametrizado, eu vou alterar aqui um parâmetro desse sistema, motor com as engrenagens, tá? O meu modelo CAD está sendo atualizado, posso fazer manualmente, mas aqui é um modelo que eu tenho parametrizado. Opa, e aí lembra que eu comentei, toda a minha definição de malha, a minha definição do modelo, ela é atualizada automaticamente, tá? Imagina que eu tenho, por exemplo, esses furos, onde eu ponho um engaste, você viu que eles mudaram de posição, mas os furos continuam existindo, tá? Aqui, esse braço aqui é a esquerda, eu vou até rodar de novo para vocês vão ver que esse braço aqui, esse suporte, desculpa, da esquerda, ele vai mudar ali de tamanho, mas assim, onde eu vou engastar, onde eu vou aplicar minhas condições de contorno, tudo isso é mantido. Lógico, se eu tiver uma mudança muito grande do modelo, aí não tem como acompanhar. Mas assim, nesse modelo onde eu tenho já esses parâmetros, até parâmetro de material e tudo mais, tudo isso é feito de forma automática. Então, essa conexão CAD-CAI, ela é muito direta, né? Até assim, a questão de você conectar o CAD-CAI não é, desculpa, aqui está CAD-CAD, né? Seria CAD-CAI. Ela não é novidade, né? Isso já existe há muito tempo. Mas por que tem se falado do ModSim é diferente? Justamente porque a plataforma 3D Experience faz todo esse gerenciamento, tá? Aqui eu vou mostrar um outro modelo. Imagina que eu tenho aqui uma roda. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. E aqui em cima eu estou aplicando uma força e engastando a região dos parafusos, tá? Um modelo simples, tá? Então, esse aqui, o que é o Abacus Cloud? Eu vou falar um pouquinho melhor mais para frente, mas isso aqui é o Abacus dentro da plataforma 3D Experience. O ModSim funciona porque está dentro dessa plataforma 3D Experience, o Abacus está aqui dentro. Então, um modelo simples, eu apliquei uma força, engastei os parafusos, tenho os resultados, tensão de volmices, o quanto está dando de tensão, todos os resultados padrão que o Abacus tem, quem já conhece o Abacus, aqui vai ter tudo aqui dentro, tá? É uma interface diferente, mas está tudo aqui dentro, tá? Então, aqui eu tenho meus resultados. Opa, legal. E ali, naquele outro modelo, eu mostrei para vocês que você tem um CAD dentro da plataforma e ele já fez toda a atualização do modelo para o Abacus dentro da plataforma, né? Então, mas e se eu tiver um CAD externo, ele vai funcionar também? Também vai funcionar. Aqui eu tenho um exemplo, esse mesmo exemplo anterior, eu tenho o CATIA à esquerda e aqui o Abacus Cloud, né, dentro da plataforma 3D Experience à direita. Vocês veem que aquele modelinho anterior é uma roda com 8 aros e ele vai fazer uma modificação. Um outro detalhe, qual que era a condição de contorno que foi aplicada? Era um engaste aqui nos 5 parafusos, né, nos buracos, e uma força em cima. Se eu mudar o aro, é uma região ali que não vai interferir, tá? Então, eu tenho meu modelo parametrizado, tá? Aqui dentro do CATIA, pedi para mudar para 6 aros,
raios, né? Desculpa, 6 raios. E aí, ele vai pedir para atualizar. Eu salvei. Ele vai fazer essa conexão com o 3 Experience. E aqui no 3 Experience também, ele vai pedir tools ali. Ele vai pedir para atualizar. Você quer atualizar? Você tem certeza, né? Você quer atualizar? E aqui todo o meu modelo continua definido. Tá vendo? Ele já atualizou, inclusive ele já gerou a malha. E vocês veem aqui que você tem, por exemplo, ele já gerou a malha dentro dos critérios que eu pedi, o material, todas as outras condições de contorno estão aqui na árvore, isso tudo é mantido, porque a gente não fez uma alteração que alterasse o modelo dessa forma. Então, assim, o, o seu CAD precisa estar dentro do 3 Experience? Não precisa, tá? O 3 Experience tem essa conexão, né? Faz o Abacus Cloud com o seu CAD. Ah, mas o CATIA é da Dassault, o SolidWorks é da Dassault. Só funciona com esses CADs? Não. Tá? Então, essa conexão, desculpa aqui, tá? CAD CAI do ModSim, ela é feita com CATIA, com SolidWorks, com Inventor, com AutoCAD, com Siemens NX, com SolidEdge e com o Creo. Então, todas essas ferramentas de CAD, você não precisa ter um CAD da Dassault para conectar o seu CAD com o Abacus Cloud e ter o ModSim, tá? Você não precisa ter isso. Então, isso dá muita liberdade aí para o usuário. Agora, um pouco diferente, até o Arthur falou de um case da Caloi, então vou mostrar uma bicicleta aqui para vocês, que é um estudo paramétrico. Lembra que eu comentei, você faz esse modelo, você cria um primeiro modelo, e agora eu vou pedir para ele gerar várias alternativas aqui de análise. Então, vamos lá. Tá? Tem o meu modelinho, aqui é uma análise de frequência, tá? Aqui é uma análise até de fadiga, e aí, deixa eu só voltar um pouquinho. Ele vai abrir esse aplicativo que é o Parametric Study. Então, vocês olhem que simples. Eu tenho aqui à direita essa guia, verdinho tá ok, o vermelhinho eu preciso ainda definir. Vou criar o meu primeiro modelo. Minhas variáveis de design, de projeto. Ele abriu lá o CAD, tá? E ele está selecionando aqui alguns parâmetros, tá? Alguns parâmetros como o ângulo e dimensões, são tudo parâmetros do CAD 3D. Estão definidos. E aí eu vou pôr... opa, e aí ele vai definir aqui, desculpa, eu voltei todos os meus parâmetros, tá? E ele vai pôr o mínimo e o máximo que ele quer ir para cada um. Claro, o vídeo aqui está em alta velocidade. Beleza, minhas variáveis eu defini. Mas e quais são os resultados que eu quero? Tá? Então, ele pegou aqui 4 resultados importantes. É a tensão máxima, é o deslocamento máximo, é a frequência, a frequência natural e a massa. Claro, né? Como otimização, né? Como uma busca por um modelo melhor, buscando uma redução de massa, mas eu tenho outros critérios. Tem que atingir uma determinada frequência, tem que ter uma resistência, tem que ter um determinado deslocamento. E aí eu continuo. Desculpa que voltou um pouquinho aqui. Meu pause sumiu aqui. Então, vamos lá. Aqui ele está voltando lá com os parâmetros. Vou definir lá os parâmetros das respostas. Tá? E aí ele vai definir que alguns ele quer um target, ou um máximo, ou um mínimo. Então, ele quer minimizar o parâmetro... Opa, desculpa. Ele quer minimizar alguns parâmetros e outro ele quer o máximo do meu objetivo. Tá? E aqui vocês podem ver, desculpa, a tensão ele quer minimizar, ele tem um target de deslocamento, a frequência quer maximizar e a massa, obviamente, diminuir. Tá? E aqui que a mágica acontece. Vou criar o meu design space, todas as minhas possibilidades de análise. Olha que legal a esquerda ali, ele vai montando todos os modelos possíveis, tá? E eu vou pedir para rodar. Os modelos já estão criados e agora que eu vou rodar efetivamente. Aí você escolhe quantidade de
de núcleos que você quer rodar, se é na nuvem ou não. Eu vou falar um pouquinho a questão da nuvem daqui a pouco. Tenho todos os meus resultados e aqui ele selecionou 3 resultados para eu visualizar, tá? Então, vocês viram que ele pediu ali 40 resultados, 40, desculpa, análises, tá? E eu tenho todas elas e ela selecionou a melhor. Por que ele já seleciona as melhores? Porque eu tinha um critério. Então, essa aqui é a melhor. Ele tinha um target que era de 6 milímetros de deslocamento, está dentro do target, uma frequência alta, uma massa aqui de 102. Se a gente vê aqui, ela é a menor dessas daqui, e a tensão está dentro do adequado, tá? Então, dentro de todo esse estudo, ele chegou ao melhor, tá bom? E ele pode separar esse modelo, definir como um favorito, tá? Então, esse estudo paramétrico, ele é muito fácil de ser feito. Então, aqui vocês viram que fez 40 análises, que a gente não rodou aqui nesse vídeo, né? As análises estão ser rodadas, mas elas podem ser rodadas em paralelo, podem ser rodadas na própria nuvem da Dassault. Então, por que o grande diferencial começa ali na conexão do CAD-CAI, do ModSim, mas permite que você faça uma dezena e centenas de análises e chegue num modelo ótimo para o seu projeto, tá? E aqui, toda essa parte de simulação que eu mostrei para vocês, ele roda o solver do Abacus. Mas quem conhece o Abacus? Opa, aquela não é a interface do Abacus. Esse é o Abacus dentro da plataforma 3D Experience, tá? E que a gente chama aí de Abacus Cloud. Dentro da plataforma. E o Abacus tem um solver implícito, o standard, o solver explícito, né? O Abacus Explicit. E aí, aqui dentro da plataforma, ele tem vários pacotes, mas aqui os 4 principais, né? Então, você tem primeiro um pacote, que é o Structural Designer, faz flambagem, frequência natural, análise estática e contato small slide, ou seja, um contato sem muito deslocamento, né? E roda em 4 núcleos, um pacote que já vem em 4 núcleos. O Structural Engineer, ele ainda é linear, mas ele tem análise térmica em regime permanente, dinâmica, análise modal dinâmica harmônica, já faz malha 1D, 2D e 3D, e faz múltiplos steps, fazer um boot load, depois um segundo step, uma modal, tá? Então ele faz já vários steps, é um pacote bem interessante. O terceiro pacote, ele já entra com resposta randômica, dinâmica implícita, térmica transiente permanente, não linear. Aqui está entre aspas, ele é equivalente ao Abacus Standard, tá? Então ele faz toda a parte de análise estática, dinâmica linear, análise linear, com diferentes tipos de material, é um software não linear, ele basicamente é tudo que o Abacus Standard tem, e roda em 8 núcleos. E depois tem Structural Engineer, que ele entra, a grande diferença é que ele entra essa parte, já vem incluso a parte de DOE, e também a análise explícita, como SPH, tal, calibração de material, que são algumas outras ferramentas, mas basicamente ele soma o Abacus Explicit. E aqui vocês estão vendo a quantidade de núcleo. Esses pacotes, eles já permitem você rodar tanto na sua máquina local, quanto na própria nuvem da Dassault. Isso não é cobrado a mais no pacote, então você pode pedir para rodar na nuvem da Dassault e isso daí não tem problema nenhum. Na hora que você vai rodar, ele pergunta. E se eu quiser rodar com mais núcleos, aí tem a opção de você ter créditos para rodar em mais núcleos, né? Mas os pacotes todos, eles já vêm customizados para rodar no mínimo nessas quantidades. Aí você tem pacotes que incluem fadiga, pacotes, e dentro dessa ideia do ModSim, tem ferramentas para injeção de peças plásticas, a gente fez um webinar recente, então é a mesma ideia, para simulação eletromagnética, para CFD, para multicorpos, né? Então, todas essas as ferramentas ST para eletromagnetismo, o SIMPAC para multicorpos, tudo isso também estão dentro da plataforma 3D Experience, nessa interface que permite essa conexão com o CAD de forma bem direta com a ideia do ModSim, tá? Então, o Abacus Cloud, todos esses pacotes, eles têm nomes diferentes, essa interface do 3D Experience, mas o solver que roda ali por trás é o Abacus que já, não sei quantos sabem, mas é um solver que já tem mais de 40 anos, desde a primeira versão do Abacus Standard, e desde a primeira ele foi um software para análise não linear. Então, toda essa tecnologia, essa robustez, está agora nessa interface, essa facilidade aí do ModSim, tá? Então, para a gente fechar aqui a apresentação, claro que tem vários outros detalhes, mas eu queria mostrar para vocês, Arthur, essa ideia
da facilidade que você tem da conexão do ModSim, que permite você ter acesso ao Abacus nessa plataforma cloud, nessa plataforma você pode rodar local, pode rodar em nuvem e ter essa conexão direta, né? Então, ModSim, design e simulação totalmente integrados, tá? Então, vocês viram ali a facilidade e alguns vídeos, alguns exemplos, e realmente é muito fácil. O próprio case da Caloi, eles têm, se vocês quiserem mais informação, depois a gente pode passar também, mas realmente essa conexão facilitou muito para eles, tá? E o Abacus Cloud, todo o poder do Abacus dentro dessa interface 3 Experience com possibilidade de análise local e em nuvem, tá? Automação e democratização, então, você consegue automatizar todas essas simulações, né? E todo o seu design ter essas respostas de forma muito rápida e esses ciclos de design mais curto, né? Tem vários cases, né? No próprio site da Dassault, de empresas que têm usado o ModSim e, assim, eles têm muito mais resultados em muito menos tempo, né? Então, você consegue estudar várias alternativas, tá? Então, essa ideia de a gente mostrar para vocês sobre o ModSim, sobre o Abacus Cloud. Qualquer dúvida que vocês tenham, a nossa equipe está aí à disposição. Só para a gente fechar, a gente queria conhecer mais aí sobre... Se você, desculpa, quer conhecer um pouquinho mais sobre o Abacus Cloud, sobre o ModSim, tá? Tem mais uma enquete, tá bom? Se vocês puderem aí responder. Você gostaria de conhecer mais sobre o Abacus Cloud e ModSim, uma conversa detalhada? Sim, o mais breve possível. Vamos deixar para o mês que vem. Tem interesse, mas precisa envolver outras pessoas da empresa. Não estou seguro se a solução aplica aí à minha empresa, tá? Vou dar um tempinho aí para vocês responderem. Aqui também segue o meu contato. Podem responder, fiquem à vontade. As perguntas, eu não sei se vocês aqui encaminharam, mas vocês podem ter o Q&A e o chat, né? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma informação, precisar de alguma informação, pode colocar aí. Também tem o meu contato aí para a gente conversar, tá bom? Anselmo, enquanto o pessoal vai respondendo aí, já tem uma pergunta aqui no Pode falar. Q&A do Vinícius Guerra. Sim, Anselmo, essa limitação de parâmetros que o usuário pode setar, só é possível usando o Abacus na plataforma 3D Experience? Sim, sim. Como eu falei, o CAD, ali você pode ter outros CADs, tá? Mas o que eu mostrei aqui, você tem um Abacus dentro do 3D Experience, sim, para você ter isso. Existe uma outra ferramenta que os usuários de Abacus têm, que é o iSight. O iSight é um otimizador paramétrico, tá? O iSight, você pode conectar o Abacus com o seu CAD, só que ele não é tão simples quanto o ModSim, tá? Ele não é tão simples, mas o iSight é um software de análise paramétrica. Então, respondendo a sua pergunta, tudo que eu mostrei aqui é o Abacus Cloud dentro da plataforma. Para o Abacus tradicional, você vai precisar do iSight, que assim, todas as licenças do Abacus tradicional têm o iSight. Então, funciona, mas não é tão automático assim, tão simples, tá? O Tem mais algum? Santiago Maciel fez mais uma pergunta aqui, Anselmo. Ele gostaria de entender mais sobre a questão dos pacotes do Abacus que você mostrou. Para ele não ficou muito claro. Talvez você voltar naquela tabelinha onde tem os pacotes. Isso, essa daí, ó. Tá. Então, basicamente, aqui, vamos começar de trás para frente. Hoje, quem é usuário do Abacus tem acesso ao Abacus Standard e o Explicit. E até que eu falei, tem esse pacote já do iSight de DOE. Então, esse pacote laranja, ele é o equivalente. Tem o implícito, tem o explícito, tem DOE, tem tudo, tá? Só que assim, o Abacus, ele não tem pacotes. Aqui na plataforma 3 Experience tem, eles foram simplificando, tá? Porque às vezes assim, a pessoa só queria uma análise, não precisa do explícito, só precisa do Abacus implícito. Então você pode ter esse pacote amarelo. Eu não preciso de análise não linear. Então tem o pacote verde e o azul. Aqui, então, é basicamente o nível de funcionalidade. Claro, o preço deles muda também, né? De cada um desses pacotes, ele vai mudar. E tem uma outra questão também, que é importante, quando a Dassault trabalhou nesses pacotes, é você deixar, por exemplo, muitas vezes um projetista que não fazia análise, a ideia de democratizar, eles falam muito de democratizar a simulação.
Então, já numa fase inicial de projeto, como é uma interface simples, o projetista ele já pode fazer uma análise linear, já pode ter uma ideia, e eventualmente depois passar para o especialista fazer uma análise mais complexa, tá? Então, essa é a ideia. Tá bom? De você ter dos pacotes aí. E eu te falei, isso aqui eu também não quis colocar, tem vários outros pacotes, a gente não quis colocar também, fica muita informação, mas tem pacotes que já tem fadiga, e aí além das outras físicas, como pacote para CFD, para eletromagnetismo, para multicorpos, tá? Para pacotes específicos, se você trabalha com materiais compósitos, tá? Então, assim, tem um pouco diferente. Tem o Abacus, e aqui você tem vários pacotes aí com funcionalidades diferentes, tá bom? Até vou trazer uma coisa interessante, Anselmo, você está falando aqui dos pacotes de Abacus. Nós não colocamos isso no slide, mas a Multitech lançou recentemente o seu programa de fidelidade, que é o Multitech Multiplica. O que é isso? É um programa de cashback, ou seja, você comprar, por exemplo, conosco uma licença do Abacus, receber créditos, um cashback que você pode utilizar durante um período de 2 anos para adquirir qualquer outro tipo de serviço de teste ou outras licenças de outros produtos ou testes e simulações e vice-versa. Você comprar um teste com a gente, você ganha um cashback e pode utilizar ele para comprar software, serviços. E falhou, o Arthur. Na É verdade, mais uma que tem de privilegiar e manter os seus clientes sempre conosco. Tem uma última pergunta aqui, Anselmo. Está me ouvindo? estou ouvindo. O Ivan, na verdade, comentou que não conseguiu responder a última pergunta no questionário. Ivan, nós havíamos perguntado se vocês tinham interesse em receber uma visita, um contato nosso. Eu vou assumir que você tem esse interesse, eu vou pedir para o comercial entrar em contato contigo, nós temos os seus dados, para a gente poder, às vezes, aprofundar um pouquinho mais, entender a sua necessidade aí, quanto a tudo isso que foi mostrado hoje, tudo bem? Beleza, a gente Obrigado. entra em contato aí. Pessoal, qualquer outra pergunta, dúvida? A gente fica mais um pouquinho aqui, mas fiquem à vontade. A gente agradece a participação de todos. Tem meu contato aí. Vocês têm o link lá que vocês fizeram a inscrição também. Qualquer outra dúvida, estamos à disposição. Obrigado. Obrigado, Arthur. Eu acho que finalizaram aqui as perguntas. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença e a participação de todos vocês em mais um webinar da Multitech. Nós tivemos outros webinars sobre outros assuntos que foram feitos. Então, quem tiver interesse em esse, que nem o Anselmo comentou, sobre injeção de plástico, nós tivemos webinars sobre a parte de PLM, sobre modelamento, sobre a parte de FEA mais básico. Então, consulte lá a nossa base de dados, nosso canal. Você vai poder assistir aos outros webinars que nós publicamos. Agradecemos mais uma vez aí a participação de todos vocês e ficamos à disposição para tirar mais dúvidas e vamos entrar em contato com todos vocês que solicitaram aí durante as enquetes. Tenham todos aí um bom dia, uma ótima semana e nos vemos em breve no nosso próximo webinar. Até logo. Obrigado.